Aí. Bom, vamos lá? Seguindo, filosofia, página 6. Está bom como está? Para você? Tá bem? Tá bom? Clima, ambiente, economia, saúde. Está bom como está? Sobre isso que nós começaremos a discutir, a falar. Então, página 6, apostila didática de filosofia. Vamos lá. Quando observamos a realidade à nossa volta, é possível perceber que os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, defendidos no período do Iluminismo em que Leibniz viveu, ainda não foram alcançados em pleno século XXI. Embora muitos avanços tenham sido produzidos ao longo dos séculos, especialmente os tecnológicos e os científicos, notamos que nem todas as pessoas do mundo usufruem desses recursos. O pensamento de Leibniz recebeu muitas críticas. Afinal, aceitar o mundo como ele é pode conduzir à falta de ação. A aceitação dos males e das injustiças pode ser uma forma de perpetuá-los no mundo em que vivemos, no mundo social. Assim, observamos a necessidade de refletir sobre eles, buscando saber o que os originou e como é possível modificá-los ou ainda evitar que aconteçam. As atitudes de pessoas e grupos ganham importância nessa reflexão. Afinal, se o otimismo de Leibniz não deu conta de explicar as injustiças e as desigualdades do mundo social, o pessimismo também não pode ser uma boa opção. O motivo é que focar apenas os aspectos negativos da sociedade pode conduzir igualmente à falta de ação. Nesse sentido, alguns pensadores críticos de Leibniz buscaram alternativas que dessem conta do assunto, propondo ideias que levam os indivíduos não apenas a desejar um mundo melhor, mas a agir em busca de concretizar esse desejo. O pensador francês Voltaire se destacou entre esses pensadores, especialmente por sua crítica bem-humorada. É sobre ele que vamos falar na próxima sessão. Antes disso, entretanto, todavia, na página 6, é importante destacar esses dois aspectos aqui da falta de ação. Ou seja, a ideia de uma neutralidade, de uma aceitação do mundo como ele é e de uma negação. Todos esses dois aspectos podem levar à falta de ação. Tanto a ação quanto os aspectos negativos, o pessimismo. Ok? Então, considerem isso, que é uma boa pergunta de prova para esse pensador aqui. Tudo bem até aqui? Página 7. Falaremos sobre Voltaire. Nos séculos 17 e 18, o pensador francês Voltaire discordou do otimismo de Leibniz e pensou se de fato vivemos no melhor dos mundos possíveis. O que devemos fazer com o mal? Devemos aceitá-lo ou será que precisamos agir para evitar que ele aconteça? Lembrem-se que Voltaire é um filósofo, um pensador irônico. Então, ele meio que satiriza também, enquanto ele tece as suas próprias ideias. Voltaire acreditava que a aceitação dos males do mundo social levaria as pessoas à falta de ação. Isso porque elas acreditariam estar vivendo no melhor dos mundos possíveis sem precisar mudá-lo em nada, nem mesmo quanto às injustiças e às desigualdades. Voltaire escreveu um romance filosófico chamado Cândido, ou O Otimismo.
em que satiriza o otimismo de Leibniz. Nessa obra, Voltaire realizou uma profunda análise do período histórico em que vivia, o Iluminismo, em uma Europa repleta de conflitos sociais, políticos e religiosos. O personagem Cândido é um jovem que cresceu no castelo de Westphalia. Ele recebeu a educação do famoso Dr. Pangloss, que, em seu inabalável otimismo, acreditava que eles viviam no melhor dos mundos possíveis, ironizando, é claro, o pensamento de Leibniz. Expulso do castelo em que viveu até a juventude, Cândido viu-se obrigado a viver no mundo real, que em tudo contrastava com a vida perfeita que teve até então. Ele passou por uma vertiginosa sequência de desventuras que reforçam o humor da obra e a crítica de Voltaire a Leibniz, até que, no fim da história, finalmente ele desistiu daquele otimismo metafísico. Em vez disso, concluiu que o mundo está uma calamidade, que, a fim de vivermos no melhor dos mundos possíveis, seria necessário partir para o otimismo prático, pautado na ação e na solidariedade, visando sempre ao bom, ao bem comum, certo? Então, para vivermos no melhor dos mundos possíveis, precisamos agir em busca do bem de forma solidária. No box verde aí do lado direito, nós temos o chamado romance filosófico. É um conto com elementos fabulosos, em prosa ou verso, que narra uma história com base em questões filosóficas. Apesar da leveza do estilo literário, ele tem profundidade filosófica singular. A obra Cândido de Voltaire é um romance filosófico em prosa. Nós temos a página 8, com o Organize as Ideias e o Conexões. Eu só quero destacar que eu já gostaria de pedir, inclusive, nossa segunda VA. Então, façam ou considerem fazer com muito cuidado e atenção o exercício 2 do Organize as Ideias, tá? Que eu vou definir isso. E aí, na nossa aula no Zoom, eu defino se será de fato nossa VA2, tá? Eu estava estruturado em passar alguns exercícios do CA, mas é extremamente importante que vocês tenham claro esse otimismo metafísico e otimismo prático. Então, deixem aberto, se quiser fazer, faça, mas faça bem feito para ganhar tempo e facilitar a sua vida. Página 9. Olhares sobre a guerra. Um olhar otimista para o mundo pode revelar seus aspectos positivos, assim como as possibilidades de melhorias. Mesmo assim, um olhar mais atento pode conduzir a um tema explorado em versos e em prosa, nas histórias em quadrinhos, em filmes e em outras obras de arte. Ele é imaginado, visto ou descrito com desaprovação, mas algumas pessoas também o consideram um mal necessário. Podemos identificar sua presença no decorrer da história e encontrar inúmeros relatos sobre ele. Estamos falando da guerra. Esse tema se refere a um antigo problema da humanidade, que surge como forma de relacionamento entre pessoas, povos e países. Essa escolha é combatida por pensadores e pacifistas, entendendo que a guerra nunca é uma boa maneira de resolver qualquer situação de conflito. A guerra, sua prática é inaceitável por causa das destruições que provoca. Abrindo já um parênteses. Muitas vezes nós, a humanidade, guerreamos para termos paz. Parece um paradoxo, né? Lá no ensino médio nós vamos discorrer e aprofundar esse tema, essa ideia. A guerra muitas vezes é entendida como uma violência física
em grandes proporções entre nações ou entre membros de uma mesma nação, como as guerras civis, as revoluções. Mas também pode significar uma disputa, uma discórdia ou um tratamento hostil. Dessa maneira, as práticas de guerra que empregam armas se sustentam pela disputa de poder, gerando a opressão de um grupo sobre o outro. Por outro lado, guerrear é uma maneira de reagir às diferenças, de rejeitar, de agredir aquilo de que se discorda. Trata-se de intolerância, mesmo quando certas causas sociais, políticas, religiosas, econômicas, territoriais ou a falta de justiça são utilizados como argumentos para justificar os confrontos. Já vou fazer uma pausa aqui para destacar. É uma boa pergunta de prova. A definição aqui de guerra e a distinção que nós temos na apostila didática entre guerra e guerrear. Beleza? A definição de guerra e a diferença entre guerra e guerrear. Seguindo. No decorrer do tempo e na tentativa de se alcançar a vitória em combates, desenvolveram-se muitas teorias, tecnologias e práticas para guerrear. Isso nos leva a pensar em diferentes culturas de guerra, ou seja, conhecimentos e técnicas adquiridos e organizados para este fim. É o que pode ser observado, por exemplo, como comparamos os antigos enfrentamentos corpo a corpo, as estratégias, quando comparamos esse confronto corpo a corpo, as estratégias atuais, como apertar botões e explodir bombas à distância, ou enviar os mísseis, etc. Alguns pensadores avaliam que, mesmo sendo indesejável, uma guerra é legítima quando se tem a paz por meta. Tá vendo? Spoiler. Como uma tentativa de reverter um quadro de injustiça. Para tais pensadores, no entanto, ela deve ser um último recurso, utilizado apenas quando já se tentaram métodos, estratégias e esforços não violentos, sem sucesso para se alcançarem determinados objetivos. Logo, a intenção dos confrontos deve ser considerada certa e justa, pois ganhos materiais, vingança e alegria por uma conquista não podem validar a prática da guerra. Observem aí mulheres idosas em uma cidade francesa bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Só destruição. Não é para fazer aqui o Hora de Filosofar, tá? Não precisa fazer. E vamos fechar aqui na página 10. Ética e cidadania. Talvez você já tenha se deparado com a cultura da guerra em momentos de lazer e diversão. Como assim? Observe. Existem, por exemplo, diversos jogos que utilizam o tema para o desenvolvimento de habilidades estratégicas ou mesmo como uma dinâmica para brincadeiras e competições. Nesses contextos, são exercitados a competitividade, a rivalidade, as energias físicas e mentais, a necessidade de enfrentar os desafios, o desejo de vencer e conquistar. Assim, algumas características pessoais e sociais do ser humano são focalizadas em atividades que se referem à guerra, mas sem as implicações de uma guerra real. Você já se perguntou qual a repercussão dessas atividades sobre os pensamentos e a convivência? Ou seja, a relação aqui desses pensamentos e da convivência dentro desse universo de guerra. Observando a presença da guerra em atividades de entretenimento, elabore um texto dissertativo sobre suas próprias reflexões a respeito do tema. Não precisa fazer o texto. Nós vamos discutir na próxima aula. Então, será uma discussão oral mesmo, na aula no Zoom, e é importante termos em mente
esses dois jogos de entretenimento aqui. O xadrez, que é um dos esportes mais praticados no mundo inteiro, quem faz xadrez sabe, eu já destaquei bastante isso, é um jogo de estratégia, de batalha, e o próprio jogo de batalha naval, que eu já brinquei bastante com folha sulfite, com xizinho mesmo e tal. Não tinha essa estrutura bonitinha montada aqui, não. Beleza, pessoas? Então, nós paramos aqui na página 10 de Filosofia da Apostila Didática. Façam as atividades e bom final de semana. Cuidem-se. Tchau, tchau.